Olha só, imagina esse cenário comigo. Você se dedica anos, às vezes, coloca dinheiro do seu bolso, capital, energia, você sacrifica tempo com a sua família para construir um negócio, e aí um dos sócios que você tem do seu lado, que estava junto contigo construindo esse negócio, por algum motivo, ele entra numa desavença com você, ou ele simplesmente muda de ideia, ele decide sair do teu negócio, sair da sociedade, e ele começa a usar a expertise que ele adquiriu quando era seu sócio para vender os mesmos serviços ou produtos no mercado, concorrendo diretamente com você. Esse é um cenário que, por incrível que pareça, por mais absurdo que possa parecer, acontece bastante aqui no Brasil. Já pegamos vários casos aqui na Safe de sócios que começaram a concorrer diretamente com o negócio, e em muitos casos, eu vou ser bem sincero, em muitos casos não há o que fazer, porque o que vai proteger você desse tipo de situação é uma cláusula nos acordos societários chamada cláusula de não concorrência ou não compete. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou sócio e cofundador aqui da Safe, sou advogado empresarial há 7 anos, e este vídeo faz parte de uma playlist de vídeos que estamos falando sobre societários, sobre sócios, sociedades empresariais. Tem vários vídeos que você pode encontrar aqui em algum lugar da tela. Você vai ver uma lista de vídeos. Os vídeos anteriores estão muito legais também. A gente tem conduzido esse conteúdo junto com vocês. Então, se você está curtindo e acha que é relevante esse conteúdo, não deixe de deixar o teu like aqui neste vídeo, porque isso ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. Quer receber mais vídeos na tua timeline do YouTube? Se inscreva no nosso canal. A gente está produzindo vídeos aqui toda semana, acho que pelo menos 2 vídeos por semana estão saindo certo. Então vale muito a pena, espero que seja útil para você e vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Olha, pessoal, primeiro ponto, né? O que é a tal da cláusula de não concorrência? O nome já disse. Você vai ter uma cláusula que vai estabelecer uma regra para que aquela pessoa que assina aquele documento, assina aquele acordo, ela não vá concorrer com você, ela não pode concorrer com você durante um período de tempo específico, que pode ser tanto durante a vigência do contrato, naturalmente. Então, numa sociedade, por exemplo, você vai estabelecer que durante a sociedade o sócio não pode competir com a própria empresa, não faz sentido nenhum, né? Mas o grande segredinho tá justamente no complemento, que é justamente um prazo posterior a uma eventual saída dele da sociedade, para que ele não concorra com a sua empresa. Porque ainda que ele não esteja mais na sociedade, ele pode usar todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo daquele tempo, todo o know-how, todos os erros e acertos, o caminho das pedras que ele tem pela frente, para concorrer com você e ganhar margem, ganhar espaço, ganhar tempo. E aí você pode ter um prejuízo direto ao teu negócio, especialmente para negócios pequenos que estão começando, o prejuízo é muito grande. Você deixa de ter clientes, de adquirir clientes que iriam para o seu negócio e estão indo para outro, de alguém que estava do outro lado até agora há pouco. Além de ser uma bela de uma trairagem, a verdade é que se você não tiver uma cláusula de não concorrência, isso pode acontecer. E ela serve justamente para prevenir que isso aconteça. Existem algumas regras para cláusulas de não concorrência, porque quando eu converso com clientes, com pessoas que buscam a gente querendo se prevenir de alguma situação como essa, todo mundo quer colocar uma cláusula de não concorrência extremamente absurda, né? Cara, eu quero que ele não concorra comigo eternamente daqui até a Lua. Ele não pode concorrer, ele não pode abrir um negócio nem na Lua, se ele quiser. A gente viu agora a Artemis indo para a Lua, né? Então daqui a pouco a gente vai ter negócio na Lua, pode acreditar. A verdade é que não é possível fazer cláusulas de não concorrência extremamente abrangentes ou muito extensas, muito onerosas, né? Especialmente quando você tem uma atividade na tua empresa que ela tem uma característica de consultoria ou de conhecimento. Vou dar exemplo de uma advocacia, né? Como é que eu vou prevenir o meu sócio, que é advogado, de advogar depois que ele deixar de ser meu sócio? É a profissão dele, né? Você não pode impedir o livre exercício da profissão, mas você pode criar algumas limitações. Por exemplo, eu poderia estabelecer que ele não pode concorrer comigo, ele não pode advogar no mesmo segmento em que eu advogo, que eu tenho a minha empresa, que ele tinha empresa comigo. Seria um pouco desleal, mas de repente dá para ir por esse caminho. Você pode estabelecer um limite territorial para sua cláusula de não concorrência. Aliás, você deve estabelecer. Quer dizer, no mundo inteiro que ele não pode concorrer, se ele for lá para a África, se ele for lá para a Austrália, do outro lado do mundo, ele vai poder abrir um negócio parecido ou não? Ele vai ficar proibido. Imagina que você tem um negócio que é um negócio local, que é só a nível Brasil no máximo, né? Uma coisa muito brasileira. Pô, não faz sentido você impedir ele de abrir um negócio em um outro país. Não faz sentido. Então você tem que estabelecer cláusulas que sejam razoáveis em termos de limitações para que aquilo não seja levado a juízo, levado na mão de um juiz, por exemplo, e ele vai olhar e falar, cara, isso aqui eu vou ter que anular. Isso acontece, o juiz anula a cláusula de não concorrência, anula o acordo do sócio inteiro, às vezes por causa de uma cláusula. Então muito cuidado com cláusulas extremamente onerosas, muito grandes, né? Você tem que pensar, primeiro, no tempo, né? A cláusula de não concorrência ela não pode ser eterna, tem que ter um tempo. Eu sempre recomendo de 2 a 5 anos. Acima de 5 anos, em raríssimos casos dá para trabalhar ali, não vai ser tão absurdo, mas muito cuidado com um tempo muito longo, tá? 10, 15 anos, tem que tomar muito cuidado, porque, poxa, 5 anos já é uma barreira muito grande de entrada, né? Se você, em 5 anos, não conseguiu criar um diferencial competitivo ao ponto do teu sócio, que era 5 anos atrás ele era teu sócio, ele abriu um negócio, ele concorrer contigo e ainda te superar, poxa, você está fazendo uma coisa muito errada. Então, muito cuidado com um tempo muito grande.
Território, como eu comentei, dá para estabelecer, e por fim, segmento. Você pode estabelecer, por exemplo, a cláusula de não concorrência, que limita em determinados segmentos de mercado. Você tem que especificar na cláusula. Importante trazer um conceito do que se considera concorrência para que aquela cláusula não se torne extremamente onerosa ou abusiva e possa ser eventualmente anulada judicialmente. Muito cuidado com isso. A cláusula de não concorrência faz parte dos acordos societários da empresa. Então, mesmo tendo um contrato de vesting, por exemplo, né, não é bem um acordo societário, mas é um documento societário. Né? O contrato de vesting é um documento societário. Você vai ter uma cláusula de não concorrência ali. Se você tem um contrato social, dá para colocar também, mas eu sempre recomendo usar o acordo de sócio. Inclusive, um dos vídeos que a gente fez aqui no canal foi sobre a diferença do acordo de sócio para contrato social. Vale muito a pena consultar, deve estar aqui na playlist, inclusive, de societário. Mas estabeleça limites claros para a cláusula de não concorrência. É ela que vai impedir que o teu sócio faça, depois que deixar a sociedade, algo que vai concorrer contigo. Lucas, isso vai prevenir 100%? Não vai, ele pode fazer, né? A gente não tem como proibir, não vou estar enjaulando ele, não está preso, ele pode fazer. O ponto é, se você tiver essa cláusula, você pode entrar na justiça, pode impedir o exercício daquela atividade, daquela iniciativa que concorre contigo e cobrar, obviamente, a multa contratual que está prevista no seu acordo de sócio. E olha só, para a gente finalizar, eu quero trazer alguns cenários aqui que a gente vê muito na Safe, né? O primeiro deles são empresas que têm o know-how, como eu comentei, muito associado ao core business. Ou seja, o conhecimento é algo muito relevante para aquela empresa funcionar. Não está tão relacionado a um produto específico, a um serviço específico, está relacionado ao conhecimento dos sócios. O mesmo da equipe, né? Também existe cláusula de não concorrência em contratos com a equipe. Esse tipo de negócio está muito exposto, muito frágil. Negócios que têm, por exemplo, uma base de clientes muito significativa, uma base de clientes muito estratégica, ou que é uma base de clientes construída via relacionamento. Você demora para adquirir, quando você adquire, foi via relacionamento, de repente teu sócio sai, e aí ele vai ter esse relacionamento que ele tinha aqui, de repente se rompe com aquele potencial cliente, aí ele vai estar, de repente, levando um cliente. Existe uma outra cláusula, a cláusula de não solicitação, não é nesse vídeo que a gente vai falar dela, mas tem tudo a ver com isso também. Negócios que têm uma estratégia comercial muito arrojada, você construiu uma estratégia, definiu um business plan, você tem um negócio muito disruptivo, todo esse tipo de negócio tem uma fragilidade maior em relação à concorrência, você tem que tomar cuidado com isso. E aí onde, mais uma vez, eu sempre reforço, os acordos societários vêm como uma luva para garantir que você vai proteger o teu negócio, impedir que o teu negócio fique exposto a esse tipo de situação muito prejudicial. E sociedade, mais uma vez, né, os amigos negócio à parte. Você não pode deixar esse tipo de coisa prejudicar o seu negócio. Se você gostou do vídeo até aqui, se ficou esclarecedor para você, não esquece de deixar o teu like. Se você quer entender se a cláusula de não concorrência do seu acordo societário tá legal, não tá legal, fale com a nossa equipe, tem um link aqui embaixo para acionar o time ali, para marcar uma reunião rápida para a gente poder ver esse documento. E mais, se você não tem ainda um acordo societário, pessoal, vale muito a pena fazer. A gente tem aqui na descrição um roteiro do acordo de sócio gratuito. Só você clicar aqui no link, você preencher ali um formulário, vai ter acesso a esse roteiro que tem 25 pautas lá dentro que você deve discutir com os seus sócios antes de fazer um acordo de sócio. Então, antes mesmo de falar com a gente, tá? Olha só, estou advogando contra mim mesmo. Antes mesmo de falar com a gente, dá uma olhada no roteiro, dá uma olhada nesse roteiro de acordo de sócio, porque isso vai ajudar muito você a discutir temas sensíveis numa sociedade que vão garantir que você já, de antemão, entenda se o teu sócio está no mesmo barco que você ou não. E vice-versa, se você também está afim de entrar nesse mar tempestuoso que é o mar dos negócios aqui no Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no nosso próximo vídeo aqui do canal, seja ele dessa playlist ou não. Até lá!